E hoje eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês a importância do Fiori no S/4HANA, sua relação com a tecnologia e como dar ali os primeiros passos. Nós vamos abrir ali mais para frente uma sessão de perguntas e respostas. Então, durante a apresentação, você pode anotar aí as suas perguntas, você pode até enviar aí no chat, na seção de perguntas, que eu vou separar um tema para isso. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e vamos lá. O que você vai aprender aqui nessa palestra, tá? Nós vamos falar de estratégias de implementação do Fiori. Então, será que eu preciso, em 100% dos casos, e quando eu falo implementação aqui, eu considero conversão também, estratégias de utilização do Fiori. Será que em todos os casos eu preciso utilizar o Fiori na sua totalidade ou eu consigo definir uma estratégia de adoção? Pontos de atenção ao utilizar o Fiori. Então, eu fui surpreendido em projetos com a utilização do Fiori. A importância do Fiori no cenário do S/4HANA, qual a sua relação, a relação do Fiori com a tecnologia e como dar os primeiros passos ali. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. Mais para frente, eu vou detalhar aqui essa matriz e depois que você entender como essa matriz aqui funciona, você vai passar a ver o Fiori com um outro olhar. Então, mais para frente, eu vou entrar aqui no detalhe dessa matriz e passar ponto a ponto delas, tá? Então, fiquem comigo aqui para a gente ver a abordagem dessa matriz. Um outro ponto que a gente vai ver aqui mais para frente, eu vou acessar o ambiente S/4HANA e vou compartilhar aqui alguns aplicativos, algumas dicas aqui, vou fazer uma demo mais para frente. Então, primeiro ponto, o que é o Fiori? Então, muito se fala do Fiori, que é a nova interface do usuário, que é o substituto do SAP GUI e outras abordagens também. O Fiori o Fiori é o S/4HANA, o S/4HANA é o Fiori. Então, antes da gente dar aqui os próximos passos no universo Fiori, eu chamo assim de universo Fiori, porque tem muita informação dentro do Fiori, tem muitos pilares, muitas frentes, somente quando o tema é Fiori. Então, eu me perguntei aqui, eu falei, o que realmente é o Fiori? Então, o Fiori ele é uma interface do usuário, ele tem diversos outros pontos, mas eu queria trazer uma abordagem mais ampla aqui, para a gente depois discutir sobre ela. Então, o Fiori, ele é também, tudo bem, sobre tecnologia. Então, a SAP, quando ela vem com o Fiori, isso lá no ECC, já tinha ali o Fiori, o objetivo do Fiori em si, ele não é somente fornecer para o usuário uma nova experiência. Então, muito se fala da palavra ali, experiência do usuário. O Fiori também ele tem um objetivo que é aproximar a SAP e também o seu usuário final e consultores e consultorias à tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia do ponto de vista da SAP, a SAP ela tem uma tecnologia onde ela entrega uma tecnologia voltada para um ERP. Então, não é simplesmente um website ou um jogo. Então, é uma dificuldade para as empresas de ERP, e a SAP ela tem uma dificuldade maior ainda porque ela atua em diferentes frentes. Então, recursos humanos, logísticas, finance, entre outros pontos, e trazer a tecnologia para um ERP do tamanho da SAP é um grande desafio. Então, o Fiori ele também tem esse papel de aproximar o mundo SAP da tecnologia. Então, eu costumo sempre falar, né? Nós estamos conversando aqui em algum lugar do mundo, uma tecnologia nova está sendo desenvolvida por alguém que
daqui a alguns anos essa tecnologia vai ser disponibilizada para a massa, né, na internet como um todo, e depois a SAP ela vai precisar pegar essa nova tecnologia e falar como que eu aplico essa nova tecnologia no cenário empresarial, em sistemas empresariais. Então, eu quero convidar todo mundo, do início ao fim aqui dessa palestra, a olhar muito para a tecnologia, tudo bem? E a tecnologia, ela precisa de estratégia para ser utilizada. Sei lá, talvez quando você vai comprar um celular, você fala, eu vou comprar o celular Y ou o celular Z. Então, geralmente, você avalia ali a tecnologia. Você fala, poxa, ó, esse tem uma câmera, esse tem duas câmeras, esse tem um chip só, esse eu posso colocar dois chips. Então, a tecnologia está presente ali no nosso dia a dia. Eu vou abrir a conta em qual banco, eu vou utilizar qual aplicativo para pedir uma comida, né? Um delivery. Então, a tecnologia ela está no nosso dia a dia e eu quero convidar mais uma vez para a gente olhar para o Fiori do ponto de vista de tecnologia e a gente vai entender e ampliar a nossa visão do Fiori. E a estratégia na utilização do Fiori ela é muito importante. O Fiori ele não deveria, na minha visão, ele não deve ser tratado com simples sim ou não. Eu vou utilizar o Fiori ou eu não vou utilizar o Fiori. Então, a gente precisa ter uma estratégia, e eu vou mostrar mais para frente ali a matriz para vocês, o que eu vou utilizar do Fiori e em qual momento. Então, pode ser que eu já comece utilizando tudo do Fiori logo no início, ou pode ser que eu possa ser também mais estratégico, dependendo do escopo do meu projeto, dependendo do budget do meu projeto, dependendo da equipe que vai entregar o meu projeto. Então, em um projeto, o uso do Fiori precisa de estratégia. E aqui eu coloquei a palavra uso, porque não é simplesmente somente a implementação do Fiori, é a utilização no dia a dia. Então, depois que nós dermos o go live do projeto, realizarmos a conversão, quem que vai utilizar o Fiori? Eu já vou falar aqui quem são essas pessoas, esses usuários do Fiori. Todo mundo vai utilizar, só uma parte ou não. Então, quando a gente coloca uma estratégia para definir a adoção do Fiori, a gente acaba sendo mais assertivo, entregando mais informações para o cliente utilizar o Fiori e o S4HANA de uma maneira mais assertiva e que traga ali um resultado consistente nos processos dele, tá? Então, um ponto de atenção que eu quero trazer aqui para vocês evitem essa abordagem do Fiori. Ou é tudo ou é nada. Então, a gente vai ver que a gente tem mecanismos simples, inclusive, de chegar ali em um meio termo. Então, a decisão, a estratégia do Fiori, ela não deveria, de certa forma, ser tomada com sim ou não em apenas uma reunião. Assim. Existem diversos pontos e aqui eu vou compartilhar os principais que eu vejo aqui, que, na verdade, que eu sinto falta do mercado falar nesses pontos. Muito se fala de o Fiori ele é mais rápido para executar processos, o Fiori ele tem relatórios, o Fiori ele tem analytics. Então eu vou trazer uma abordagem que vai agregar a esses pontos. 100% do Fiori para a segunda onda ou 100% do Fiori para a primeira onda. Então, é comum numa estratégia, e é uma estratégia muito recomendada, né, você separar ali grandes fases de um projeto ou de um portfólio, dependendo do tamanho da empresa, e o Fiori ele está em cena quando o S4HANA ele está envolvido ali. Então, entre
deixar o Fiori para a segunda onda ou para a primeira onda, eu pergunto para vocês, qual a melhor abordagem do Fiori? Primeira onda ou segunda onda? Então, antes de falar qual que é o certo ou qual que é o errado, o ponto é aqui eu quero trazer embasamento para ajudar nessa tomada de decisão. Então, entre 100% da primeira onda ou 100% na segunda onda, eu vou trazer aqui uma abordagem que, será que não pode ser 10% na primeira onda? E eu vou justificar o porquê desses 10%, e os 90% na segunda onda, de certa forma? Será que essa não é uma discussão que a gente precisa ter ali também, quem sabe, desde uma pré-venda de um projeto? Por quê? O Fiori, ele não é só utilizado, ele não leva só em conta o usuário final, o key user, seja um key user ali de finance, um key user fiscal, um key user de logística. Existem outros intervenientes que também se beneficiam com a utilização do Fiori em diferentes approaches. Então, o usuário final ele tem ali o seu benefício em muitos casos. O processo de negócio ele vai ter alguns ganhos também. Por que alguns ganhos? Porque ele vai ter ganho. Porque no S4HANA, todas as novas funcionalidades, via de regra, estão sendo entregues no Fiori. A equipe de infra, ela também ela precisa ser envolvida nessa decisão. Às vezes o cliente não tem uma infra, ou não tem o custo para investir numa infra específica ali para o Fiori, então também é um fator que precisa ser colocado na mesa para a tomada de decisão. E um ponto que eu vou trazer muito forte aqui é a questão de desenvolvimentos. O que o Fiori ajuda nos desenvolvimentos no S4HANA? Tanto num projeto ali de conversão, quanto em um projeto de implementação. Então, por que eu trouxe esses 4 pontos aqui? E tem mais outros pontos, inclusive. O usuário ele tem ganhos com Fiori, o negócio ele tem ganhos com Fiori, o negócio, quando eu falo processo, a parte de infra ela tem ganhos e os desenvolvimentos ele tem ganhos com Fiori. A partir do momento que eu olho somente para um ponto desse e tomo a decisão de usar ou não o Fiori, somente olhando por uma vertente, eu deixo de gerar um benefício para uma outra vertente com um esforço menor. Então, é preciso, quando eu falo em estratégia, olhar o Fiori de cima. Trazer o Fiori aqui para cima como que se diz? Pegar um drone ali, de certa forma, subir e olhar toda a parte do Fiori e dar o melhor direcionamento ali para o cliente. E eu quero trazer aqui também alguns pontos de atenção que eu vou trazer durante a nossa palestra. E o primeiro ponto aqui, a gente está falando de Brasil, né? O Fiori, ele possui limitações da localização Brasil. Então, ele tem ali limitações, e assim, eu não vejo isso como algo negativo, porque a SAP ela vem trabalhando com sprints e ela a cada versão ela atualiza ali tanto a parte do S4HANA, o back-end, quanto o Fiori, o front-end. Então, por exemplo, a decisão em um projeto no Brasil em utilizar o Fiori ou não também tem que envolver a localização Brasil. Será que todos os meus processos serão eu consigo rodar meus processos utilizando somente o Fiori? Ou será que eu tenho algumas limitações quando o assunto é localização Brasil? E quando eu entrar ali no ambiente para fazer a demo, eu vou compartilhar aqui alguns pontos com vocês.
a importância da utilização do Fiori. Então, antes de passar aqui os pontos, lembra que eu estou trazendo aqui o approach de Fiori barra tecnologia. Então, a tecnologia ela está sendo atualizada diariamente, e para a SAP trazer essa tecnologia e incorporar no Fiori, ela tem uma flexibilidade maior. Por quê? A estrutura do Fiori é diferente, as linguagens de programação utilizadas ali no Fiori, elas são universais. Então, a SAP ela pode se beneficiar do conhecimento de outras áreas, de outras iniciativas que utilizam essas tecnologias. Então, a SAP ela deixou já, tá, de ser uma empresa de ERP, onde aqui eu tenho um ECC para você utilizar e executar os seus processos na sua empresa. E a SAP agora a gente precisa ver como uma empresa de tecnologia. Então, nós profissionais do mundo SAP, consultoria, consultores, mais do que nunca nós somos ali profissionais de tecnologia, estamos envolvidos na tecnologia. E a tecnologia nos ajuda ou nos dá ferramenta para desenhar processos no cliente, para o cliente também. Então, a tecnologia ela está presente no nosso dia a dia, mais do que nunca no mercado SAP. E a importância do Fiori. Então, a importância do Fiori, independente da estratégia que a empresa vai utilizar, se vai ser utilizar o Fiori, e eu vou falar mais para frente já lá na matriz, se é utilizar o Fiori na sua totalidade no início, ou se é utilizar o Fiori em fases, em etapas, o ponto é que as novas funcionalidades no S/4HANA, na sua maioria, eu arriscaria dizer aqui 95% a 98%, elas são entregues no Fiori. Então, não ter o Fiori, se o cliente precisa utilizar uma nova funcionalidade, ele vai ficar limitado. Então, novas funcionalidades no S/4HANA são entregues no Fiori. Então, o Fiori ele precisa estar no roadmap da empresa. E não necessariamente, eu já fiz pré-vendas onde a visão que o cliente tinha é que o Fiori é o SAP no celular. E não. Então, eu já vi clientes que me falaram, nós não utilizamos o Fiori aqui porque a gente não quer ter o SAP no celular. E me surpreendeu aquilo, porque talvez se ele soubesse ao certo a quantidade de benefícios que ele deixa por utilizar talvez uma pequena parte do Fiori, eu acho que a visão dele do Fiori seria diferente. Desenvolvimentos no S/4HANA. O S/4HANA, ele não elimina a necessidade de fazer desenvolvimentos. Então, não elimina, não tem essa... o S/4HANA ele vai ser assim, o solucionador de todos os problemas que tinha no ECC. Ele não é e ele não vai ser. Por quê? Cada empresa tem decisões, tem cenários diferentes, e esses cenários ajudam as empresas a ter vantagens competitivas. Então, qual que é a preocupação da SAP? E ela, para mim, ela tá indo para um caminho muito interessante. Aquele assunto de back to standard, meu voto, eu não vejo esse approach back to standard, porque assim, então tá bom, SAP, eu vou para o standard, mas cadê o meu processo? Cadê a minha inteligência de negócio que o standard não me atende? Então, esse back to standard que o mercado ele adotou, eu traria em um outro approach. Eu traria que é o quê? É o back-end to standard.
Então, por exemplo, se você comprar um carro zero, você vai sair da concessionária com esse carro zero, tá? Um carro ali automático, carro completo, tá bom? Eu não vou falar que é uma Ferrari, porque muito se fala, né, que o S4HANA é uma Ferrari e tudo, então eu vou falar que é um carro. Aí você pega o seu carro favorito aí, e você, imagine que você comprou o carro, está saindo da concessionária, aí logo no primeiro dia, você vai lá, para na mecânica, em uma mecânica, no seu bairro, o mecânico é seu amigo, e você fala ali para ele, ó, acabei de comprar esse carro zero aqui, última geração, todos os itens. Você pode mudar o motor aqui para mim? Ó, faz essa alteração aqui no motor. Poxa, você vai perder a garantia de fábrica. A não ser se você for um amante, se você for utilizar esse carro para outros fins, como um hobby, pode ser que você faça isso. Mas trazendo para o cotidiano, aqui para o dia a dia, quando a gente compra um carro zero, não é comum chegar no carro zero, numa concessionária, numa oficina ou em algum lugar, e já começar a fazer modificações que vão perder a garantia. Então, ao fazer um desenvolvimento no S4HANA, a gente precisa ter essa visão também, essa analogia. E quando a gente fala em desenvolvimentos no S4HANA, a SAP ela está chamando agora os desenvolvimentos de extensões, extensions, e muitos desses desenvolvimentos, eles são feitos via Fiori. Então, eu estou te dando elementos aqui para quando eu mostrar lá a matriz para você, você conseguir ligar ali os pontos. Então, por exemplo, um cliente que ele não está utilizando o Fiori hoje, ele perde o benefício que o Fiori traz para a área técnica. Ó, que eu nem estou falando de negócio ainda, tá? Eu estou falando em custo de desenvolvimento, eu estou falando em padronização, eu estou falando em back-end to standard, eu estou falando de melhores práticas de desenvolvimento. Então, o Fiori ele tem um papel importante, essencial nos desenvolvimentos no S4HANA. Por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, talvez você consiga entender, dependendo da sua atuação. Mas imagine que você quer fazer uma alteração você quer ampliar o seu S4HANA. Você não precisa, de certa forma, ir lá na SE11 ou no SAP GUI e fazer uma append em uma tabela diretamente. Pelo Fiori, existe um aplicativo, eu vou até mostrar esse aplicativo aqui para vocês, que ele faz a criação de campos já direto em tabelas e em objetos, tá? Então, o Fiori, ele precisa ser visto com camadas, e desenvolvimento é uma dessas camadas, tudo bem? Então, o cliente, então eu não posso decidir a utilização do Fiori, eu não deveria só pensando no analista financeiro, só pensando no analista de compras, só pensando na parte fiscal. Eu preciso pensar também no ciclo de vida do meu software, do meu produto. E o Fiori tem um papel mais do que essencial nisso. Então, este é o que eu estou trazendo aqui, extensibility. Então, anotem essas palavras. Extensibility é uma abordagem nova no S4HANA para fazer desenvolvimentos, onde muitos deles, acho que todos, na verdade, são feitos via Fiori. Como, por exemplo, adicionar um campo na tela de um aplicativo Fiori, criar uma CDS Analytics, criar uma API para expor os dados, criar formulários, implementar badges, criar campos ou tabelas extras. Então, tudo isso pode ser ali feito pelo Fiori. Talvez em um primeiro momento não atenda 100% dos casos, mas de 60% a 80% dos casos ele vai atender. E agora eu queria aqui muito falar dessa matriz. Deixa eu só ver algumas perguntas aqui. São as perguntas, não tem nenhuma aí. Queria falar um pouco dessa matriz. Então, o que eu vejo aqui muito no mercado?
O Fiori, ele é tratado quando a gente fala somente de processos e negócios. Então, às vezes, é feita uma apresentação para a área de negócios na empresa e a área de negócios fala assim, eu não quero o Fiori. E a decisão ela é tomada, basicamente, por essa reunião. Então, essa daqui, eu diria que é a área maior que tem o benefício, que é a área de processos de negócios. Então, essa é a abordagem que eu vejo. Mas como que eu quero que vocês enxerguem, que eu recomendo, na verdade, que vocês enxerguem o Fiori, pelo menos daqui para frente, caso você não tenha essa visão ainda. Então, o primeiro ponto aqui, o centro dele, é a tecnologia. Então, o Fiori ele utiliza tecnologias que são utilizadas em outros sistemas, em outros negócios, para outras finalidades. Ou seja, não é mais aquela questão do ABAP, né? O ABAP, qualquer melhoria que a SAP precisa fazer no ABAP, de certa forma, o investimento e o custo e a criatividade, o processo criativo para melhorar o ABAP, ele acaba sendo 100% da SAP, porque basicamente só a SAP utiliza. Então ela pega referências de outras linguagens de programação e tenta trazer para o ABAP. Agora, quando a gente fala de Fiori, nós estamos falando ali de tecnologia web, provavelmente hoje você acessou algum site da internet, seja pelo seu computador ou seja pelo seu celular. Nesse site tem tecnologias de padrão mundial, como, por exemplo, HTML, CSS, JavaScript, que são a base, essas tecnologias são a base do Fiori. Então, ou seja, se em algum lugar do mundo alguém criar novas funcionalidades para essas tecnologias, a SAP ela consegue avaliar essas novas funcionalidades e trazer para o Fiori. Então, eu tenho a parte da tecnologia, e depois aqui eu tenho uma outra camada, que é a parte de extensibility, que é uma parte que eu acabei de falar aqui com vocês, que é a questão de fazer desenvolvimentos no S4HANA. Então, criar um campo Z, criar uma query, criar uma CDS customizada, que já é uma realidade para a gente. Então, eu tenho essas camadas. Tem uma camada que eu coloquei aqui também, que é a parte de experiência do usuário e interface do usuário. O que é a experiência do usuário? Então, a proposta do Fiori, e esse é um desafio muito grande que ele tem, e a SAP está buscando formas de melhorar isso, é para o Fiori ser intuitivo. Porque quando a gente utiliza ali, eu vou chamar do SAP tradicional, que é o SAP GUI, ele não é tão intuitivo. Então, a gente precisa de um direcionamento. Então, o grande desafio que a SAP tem ali no Fiori também é deixar o Fiori, de certa forma, intuitivo. A gente não pode comparar o Fiori com sites da internet, de certa forma, porque sites da internet eles são criados com outro propósito. Por exemplo, eu gosto muito do site da Saraiva. Então, às vezes eu entro lá no site da Saraiva, fico navegando lá, vendo os livros, não compro nenhum livro, mas aquilo me fez bem, de certa forma. Então, a SAP quer trazer essa experiência do usuário para o sistema dela. Ela não conseguiria fazer isso no SAP GUI. Então, o Fiori ele tem essa abordagem também. E um caso é que, por exemplo, muitos processos hoje nós conseguimos executar pelo celular de forma nativa. Então, sem a necessidade de fazer um projeto para utilizar aplicativos standard do Fiori no celular. Então, essa camada aqui ela é importante. E essa camada aqui também, agora, falando do ponto de vista do cliente, o cliente aqui, ele consegue ter uma economia tanto na execução dos processos, quanto no desenvolvimento de novos aplicativos. Tá? Por quê? Porque ele tem tecnologias, ele tem aceleradores, ele tem ferramentas, tá? Então, o tempo
de desenvolvimento de uma aplicação Fiori deveria ser menor do que uma aplicação ABAP, considerando que você tem profissionais que realmente conhecem o Fiori e suas ferramentas. E quando eu falo profissionais funcionais e profissionais técnicos. E a última camada aqui é o processo de negócio propriamente dito. Então, sei lá, executar funções. Então, existem funções no S/4HANA, eu vou mostrar algumas aqui, que não existiam no ECC. Por exemplo, monitorar a ordem de vendas, executar alguns processos de forma massiva. Então, tem pontos que geram valor para o negócio. E esses pontos, no S/4HANA, ele está dentro do Fiori. Então, olhando aqui, vendo um projeto de implementação, então, o que um projeto de implementação deveria utilizar? Utilizar aqui a visão da tecnologia e ir até extensibility aqui minimamente, tá? Um projeto de conversão, eu vou ter diversas variáveis para decidir o momento que eu vou utilizar o Fiori. Então, eu posso fazer uma conversão, ir para o S/4HANA e, em um segundo momento, utilizar, definir a estratégia para a utilização do Fiori. Uma abordagem, um projeto de conversão, também é utilizar aqui a camada de extensibility para fazer algumas adaptações nos desenvolvimentos do lado do S/4HANA. Então, em um projeto de implementação, eu não vejo motivos, a não ser se a gente entrar aqui em motivos financeiros, motivos que fogem do controle, seja da consultoria do cliente, eu não vejo motivo para não utilizar o Fiori em projetos ali de implementação, tá? Então, nós temos essas camadas saindo de tecnologia, extensibility, experiência do usuário e a interface do usuário, alinhada também à tecnologia, e processos de negócios que se beneficiam de todas essas outras camadas aqui. Tudo bem? Fez sentido aqui para vocês até agora, pessoal? Alguém tem alguma pergunta ou algum ponto para trazer aqui para a gente? Eu não sei como que envia perguntas, se vocês ligam o áudio ou alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Tem parte de perguntas aqui, não tem nenhuma pergunta. Ou se Dá para liga o você áudio. habilitar o áudio se você quiser de todos também, Desan. Ah, então tá. Então eu vou habilitar aqui. Vamos ver se alguém faz uma pergunta. Eu vou ativar agora. Se alguém quiser desmutar e fazer uma pergunta, antes de eu avançar aqui para os próximos passos, tá? Vê se vocês conseguem desmutar aí, pessoal. Se alguém... A pergunta está desabilitada. Não, as perguntas estão... Né? Perguntas habilitadas. Ah, Desan, eu acho que ficou mudo. Ainda tá. Não consigo habilitar a pergunta também, não. Estranho, peraí. Tá mudo ainda. O do Desan, né? Foi, né? O dele tá mudo, né? Agora O dele foi. está mudo. E a pergunta não está habilitada. Alô, teste. Agora veio, Desan. Tá, legal. Peraí, eu vou dar Então, uma olhada anotem aqui nessa questão das aqui, perguntas. não sei se tem... Se não tiver pergunta, eu vou continuar aqui. Tem aqui, ó. O Sérgio perguntou: Fábio, você entende que o processo de desenvolvimento do Fiori
será tipo a tabela TACS-BRA? Sérgio, não entendi muito bem ali a sua pergunta. Precisaria entender qual tipo de desenvolvimento, né? Se é um aplicativo, se é uma validação, mas precisa entender um pouquinho mais. Se você tiver um exemplo, deixa eu ver aqui, para a localização Brasil. Tá, eu vou continuar aqui, pessoal. Aí. Então, vamos lá. Deixa eu avançar aqui. E agora eu quero dar algumas dicas aqui, alguns pontos, para você, de fato, dar os primeiros passos ali no Fiori. Então, qual que é a primeira recomendação que eu dou, assim, e acho que é importante fazer isso até com frequência, porque o primeiro passo, na minha visão, deveria ser utilizar o Fiori. De fato, colocar ali a mão na massa, utilizar o Fiori. Fábio, como que eu utilizo o Fiori se a minha empresa ainda não comprou o S4HANA e se eu não, ou eu não tenho acesso, eu trabalho como consultor e eu não tenho acesso? Eu recomendo muito vocês criarem uma conta no S4HANA Trial. Então, aqui tem dois tipos de conta, tá? Tem o Cloud e tem o On-Premise. Eu recomendo que vocês criem essa conta aqui de 14 dias. Entra no Google, procura S4HANA Trial e o primeiro link vai levar vocês até aqui. Então, o primeiro link vai levar vocês até essa página. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui o link, mas depois eu pego. E vocês vão criar uma conta ali gratuita, vão conseguir acessar durante 14 dias, até pelo celular, tudo, e vocês vão ter ali o primeiro contato com S4HANA. Cuidado para não chegar a conclusões somente através de PDFs, de vídeos na internet, sem você colocar de fato ali a mão no Fiori também. Então é muito importante e esse é um caminho que eu recomendo muito, que é utilizar o trial do S4HANA. A minha jornada nos estudos no S4HANA lá em 2015 começou por conta desses trials aqui. Então eu aprendi a utilizar, aprendi a criar ali máquinas e instâncias do S4HANA e eu fui aprendendo e tendo contato. O Fiori, eu vou dar duas visões, tanto para a empresa quanto para a consultoria e para o consultor, ele não é simplesmente uma mudança que é uma nova tabela, é um novo customizing, é um novo flag. Não é essa abordagem do Fiori. O Fiori, ele traz, junto com a tecnologia, ele traz também uma mudança de cultura. Cultura, quando eu digo assim, uma cultura na utilização do SAP. Talvez eu não usei a palavra certa, mas ele nos traz algo diferente que nós nunca vimos antes no mundo ECC. Então, no mundo ECC, geralmente, tinha ali uma nova transação, que a carinha era a mesma, tinha como que se diz? Uma nova tabela, um novo customizing. Agora, no Fiori, ele muda muito o jogo. E eu trago aqui também a equipe, seja a equipe da consultoria ou a equipe do cliente, se eles não tiverem um trabalho, não ter ali um conhecimento do Fiori, isso vai gerar um desgaste adicional durante o projeto, tá? Então, quanto antes o cliente e o consultor, obviamente, né, se o consultor vai para um projeto de S4HANA, na minha visão, ele tem que ter essa preparação, tem que saber utilizar, porque ele vai ensinar o usuário. Então, se nós nos depararmos assim com uma consultoria que não tem a vivência de Fiori, com um profissional que não tem vivência de Fiori, e o cliente que está esperando muito do Fiori, mas a consultoria, o consultor não consegue levar, então isso acaba sendo, sei lá, uma linha de risco ali no projeto, risco de não adoção
do Fiori de uma forma estratégica, mas de uma forma, vamos que vamos, sabe? Um outro ponto, eu vou acessar aqui esse site, e esse site é como se fosse um cardápio. Então, é a biblioteca do Fiori. Nessa biblioteca do Fiori, existem todos os livros do Fiori. E deixa eu me fazer entender aqui, nessa analogia. Então, todos os aplicativos do Fiori estão nesse site. Então, eu vejo como um requisito e algo obrigatório para o cliente, consultoria e consultor, a cada versão do S/4HANA, o nosso papel é entrar aqui e ver o que há de novo no Fiori, naquela versão do S/4HANA, e o que mudou também, porque a cada versão do S/4HANA, a SAP ela faz modificações e melhorias dentro do Fiori. E acreditem ou não, já existem aplicativos no S/4HANA que já são obsoletos. São aplicativos que nasceram no S/4HANA, se tornaram obsoletos e foram substituídos por outros com uma tecnologia melhor, com mais funcionalidades. Então, a SAP ela compartilha essa informação também aqui nessa biblioteca do Fiori. Eu vou acessar depois essa biblioteca, tá? E vou mostrar para vocês ali e dar algumas dicas. Tem uma dica ali que faz total diferença na utilização dessa biblioteca. Deixa eu beber uma água aqui. E quando eu mostrar aqui esse site para vocês e como vocês podem utilizar, mesmo sendo um consultor funcional, a gente vai ver que realmente a informação ela está disponível e desenvolver um aplicativo Fiori não deveria levar mais tempo do que desenvolver essa mesma funcionalidade no SAP GUI. Então, a gente está passando por um movimento onde o mercado SAP precisa se atualizar, e quando eu digo mercado SAP, eu digo todos os profissionais, inclusive o cliente que tem uma área que utiliza o SAP, ele precisa estar ciente do que está acontecendo do lado de cá, de certa forma. Vamos dizer assim. Eu vou acessar aqui, eu vou compartilhar a minha tela e vou trazer ali algumas demonstrações, tudo bem? Nós vamos aqui mais 10 minutos, vamos fazer um intervalo e depois do intervalo eu vou mostrar aqui na prática, logar em um ambiente Fiori e compartilhar com vocês mais informações. Deixa eu só mudar aqui minha tela. Um minuto. Aí acho que foi. Vocês estão vendo aí agora o navegador do meu computador. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar no Google. Então, entrei aqui no Google e vou pesquisar Biblioteca Fiori. O primeiro link, esse daqui, este primeiro link, ele é aquele cardápio que eu mostrei para vocês. Eu enviei o link aí no bate-papo, acho que vocês conseguem pegar esse link agora. Então, aqui eu tenho uma biblioteca do Fiori, onde todos os aplicativos estão disponíveis aqui para consulta. Então, se alguém pedir para você, mesmo você sendo consultor ou sendo ali um profissional de TI de uma empresa, mostra para mim os aplicativos de analytics de SD. Esses dias eu recebi essa pergunta. Aonde que eu fui buscar essa informação? Aqui na biblioteca do Fiori.
Então, sabe aquela máxima que a gente tinha ali no ECC? Ah, me dá um documento PDF com 900 páginas, passo a passo. Esse documento, mês a mês, ele está ficando obsoleto. Então, a melhor fonte de informação, ela acaba sendo as fontes oficiais, porque é responsabilidade da SAP atualizar. E, sabendo utilizar essas fontes, a gente tem muita informação. Então, o que eu vou fazer aqui, por exemplo? Eu não preciso logar, de certa forma, para o nível de utilização que eu vou fazer aqui. Então, aqui eu tenho essa parte aqui onde tem categorias, que são os filtros. A partir do momento que você aprender a utilizar os filtros e conhecer as opções de filtros, você vai conseguir navegar por esse site aqui de uma maneira simples, intuitiva e bem objetiva. Então, eu vou entrar aqui na terceira opção, ele já vai filtrar para mim os aplicativos para o S4HANA. Se eu entrasse aqui na quarta opção, ele vai apresentar para mim os aplicativos para o ECC. Então, essa biblioteca Fiori, ela não é somente da S4HANA exclusiva. Não, ela tem até aplicativos do ECC aqui. Então, vou entrar aqui, aplicativos para o S4HANA, e aqui eu tenho diversas opções de filtro. Para quem conhece Best Practices, eu consigo filtrar aqui por Scope Item. Então, muitos Scope Items têm, alguns SAP ainda está atualizando. Eu vou fazer um filtro aqui por linha de negócio. Então, no S4HANA, o consultor funcional, ele deixa de ser ali, muda um pouco o approach, né? Então, o consultor de MM, o consultor de SD, de FI, nós não somos mais consultores de módulos, de certa forma. Então, aos poucos, o mercado ele vai absorver isso e vai começar a trabalhar dessa maneira. É um consultor S4HANA Finance, um consultor S4HANA Sales, e assim por diante. Então, a gente sai das letrinhas do módulo e a gente vem para a line of business. E por que é importante saber disso? Se você pesquisar alguma informação na internet, você está no meio de um projeto e precisa encontrar uma informação para desenhar algum cenário, se você procurar por módulo, pode ser que você não encontre, mas se você procurar pelo termo da sua LOB, você encontre, tá? Então, aqui eu tenho todas as LOBs, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 linhas de negócios, tá bom? Eu vou acessar aqui a parte de compras, a parte de logística. Por que eu vou acessar aqui a parte de compras de logística? Porque amanhã, eu acredito que já está na sua agenda, inclusive, amanhã a gente tem ali o bate-papo com o Elton Mello, e o Elton ele vai trazer aqui uma visão ali, vai trazer para a gente os elementos de logística. Então, para fazer uma conexão com o que o Elton vai trazer para a gente amanhã, eu vou selecionar aqui a parte de compras e suprimentos e depois um pouco aqui na parte de vendas. Mas se você é um consultor de finance, entra aqui nessa parte de finance, tudo bem? E coloca na agenda que amanhã tem mais evento, a semana inteira. Eu entrei aqui, eu consigo ver que eu tenho 503 aplicativos para a linha de negócios de finance. Eu vou... Quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu vi essas estrelinhas, eu falei, poxa, o que são essas estrelas, né? Sendo que eu não incluí ela aí, o que tem nessas estrelas? Então, essas estrelas são aplicativos que são novos, na última versão do S4HANA, ou que eles sofreram modificações. E detalhe, sabe aquela... Aí o cliente ele precisa ter a visão disso, tá? Por quê? Antes a SAP, isso já tem mudado até no ECC, tá? A SAP ela disponibilizava, sei lá, uma nova transação, que ela falava o quê? Ó, implemente essa nota no seu ECC, independente da versão, de certa forma, nas últimas 4, 5 versões, vamos dizer assim, e essa transação vai estar disponível para você. No S4HANA, no Fiori, o aplicativo ele é disponibilizado
da versão atual para frente. Se o cliente está com SAP, com S/4HANA antigo, a SAP não se responsabiliza em entregar aquele aplicativo para versões antigas do S/4HANA. A não ser se for ali uma questão de localização, de legislação, que obriga a SAP a entregar aquela funcionalidade. Então, o cliente, ele vai precisar, claro, se ele desejar ali acompanhar a tecnologia, ter um produto, ele vai precisar ter um ciclo de atualização do S/4HANA mais consistente do que era no ECC. Para quê? Para ele ter benefícios dessas funcionalidades novas que a SAP disponibiliza nas novas versões do S/4HANA. Então, o que eu queria passar para vocês aqui? Trabalhar com essa opção de filtro aqui. Ó. Eu tenho filtro aqui em cima e eu tenho filtro aqui embaixo. Eu vou fazer um filtro só para filtrar os aplicativos, os que são novos ou que sofreram alterações. Eu vou clicar aqui em filtro e eu tenho diversas opções para filtrar ainda mais os aplicativos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a versão do produto. Deixa eu pegar aqui. Versão do produto. Então, aqui eu vou colocar a última versão do S/4HANA, que é 2020. Então, eu vou marcar 2020, vou clicar em OK, e ele vai fazer um filtro aqui, e agora eu só tenho aplicativos disponíveis para a versão 2020. Então, quando você for para um projeto, você consultor, você precisa se atentar a isso. Se o aplicativo que você está consultando aqui, se ele está disponível para a versão que o cliente possui. Vou clicar aqui em filtro novamente, vou clicar em voltar e estou aqui novamente na lista de filtros. O filtro que eu gosto muito e que eu faço assim, pelo menos uma vez por ano, ou seja, sempre quando tem uma nova versão do S/4HANA, é esse daqui, ó, What's New. Então, eu tenho duas opções, novos aplicativos e novos aplicativos modificados. Eu vou clicar em OK e agora deveria aparecer aqui as estrelinhas, não apareceu. Deixa eu tirar aqui a versão. Cadê a versão? Aqui. Eu vou tirar aqui a versão só para ver se... Eita, eu fiz um select errado. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Voltei. Vou entrar aqui em compras novamente. Vou acessar filtro. Eu não vou colocar o filtro da versão, mas eu vou colocar aqui o filtro do What's New. Vou clicar em OK. Ele não trouxe dados ainda. Por que não está trazendo dados? Eu vou resetar tudo e vou filtrar só por What's New. Ó, aqui ele trouxe. Então, o que eu fiz? Eu tive que limpar aqui todos os aplicativos, tá? Então, eu limpei alguma inconsistência de filtro. E aqui eu tenho aplicativos que foram modificados, que são essa cor, e essa outra cor aqui, aplicativos novos. Então, eu preciso só me atentar à versão. Então, por exemplo, aqui tem um aplicativo, ó, que é um aplicativo de inventário físico, contagem de inventário físico. Então, ó que interessante que já está chegando no S/4HANA. Vai ser possível, se isso já não for, claro, fazer contagem aqui com um código de barras. Então, já consigo ver aqui. Só que existe um ponto. Eu preciso garantir para qual versão que esse aplicativo está disponível. Então, por enquanto, somente para a versão cloud. Então, eu preciso me atentar muito a isso. Então, é um aplicativo novo. Se eu descer aqui na lista, eu tenho diversos outros aplicativos novos que a SAP disponibiliza trimestralmente. Então, tem um aplicativo aqui de reservas. Ó. Deixa eu ver o que é isso daqui. Ah, que interessante. Isso daqui muitas pessoas me perguntam ó, se tem algum aplicativo para criar reserva no S/4HANA. Então, agora tem aqui, mas tem só na versão cloud. Então, eu posso até fazer um filtro aqui para pegar somente a versão on-premise, mas eu queria passar essa mensagem. Depois do intervalo aqui, nós vamos fazer um intervalo, e depois do intervalo eu vou mostrar
vou acessar aqui o ambiente S4HANA e mostrar ali os demos, tá? as demos, tudo bem? De desenvolvimento do Fiori. E lembrando que as suas perguntas elas podem ser inseridas aqui. Eu já tenho bastante pergunta aqui e na volta eu vou trazer para vocês. Então, 5 minutos de break. Deixa eu colocar aqui um reloginho que eu sempre faço. 5 minutos e a gente volta. Então, tempo de beber uma água, tempo de ir ao banheiro e eu espero vocês aqui. Olá, pessoal, voltando aqui. Tá, eu vou começar aqui falando aqui das perguntas e dos comentários que tem aqui, só para esperar, antes de entrar ali no sistema. Então, eu vou pegar aqui as perguntas. Deixa eu só ver, ok, vocês estão me vendo. Então, vamos lá. Eu vou respondendo aqui as perguntas, acho que eu não consigo mostrar elas, mas eu vou ler aqui e vocês também têm acesso às perguntas aí. A do Sérgio ali, o Sérgio Barros, ele perguntou, Fábio, você entende que o processo de desenvolvimento do Fiori será tipo a tabela TACS-BRA para a localização Brasil, primeiro R3, só RJ? Eu não entendi muito bem a sua pergunta ainda, tá, Sérgio? Eu não entendi ainda. Se você tiver um contexto, aí eu vejo ali. Aqui tem o Érico, fala Érico. O Érico falou assim, ó, Fiori melhorou bem na versão 2020, mas ainda tem um bom caminho para trilhar. Exemplo, não trata número de série, somente aplicativos fiorizados. Então, eu mencionei aqui a limitação da localização Brasil. O Érico, ele traz esse ponto de número de séries de aplicativos Fiori também. Existe uma outra limitação que a Ana me passou, Ana Paula Galo, que é uma limitação que o Fiori tem limitações quando utiliza split evaluation, então a gente precisa ali ter cuidado com essas questões. O Marcelo Martins falou, Fiori não é uma obrigação, mas uma necessidade. Exato, Marcelo, concordo. O Antônio perguntou aqui, nos apps do Fiori, como por exemplo os relatórios do LP, podemos inserir novos campos ou colunas? Sim, Antônio, é possível incluir novos campos ou colunas nos aplicativos Fiori. Se você utilizar a ferramenta Extensibility, você consegue ter uma visão mais detalhada em quais aplicativos que você consegue adicionar. Mas sua resposta é sim, você pode usar o Extensibility em muitos casos para fazer isso. O Cristiano Santos, ele perguntou aqui, a parte de localização, J1B TACS, NFE, você acredita que continuará sendo divididos em sales e supply? Acho que você quis dizer sales e compras, né, procurement. Ou isso deve migrar para finance? Eu acho que vai continuar com a abordagem que está. Fica ali com MMSD e finance fica ali as obrigações ali. O Antônio perguntou, se utilizar aplicativos da versão 2020, na versão 19.09, o que pode acontecer? Primeiro que a empresa vai ter que fazer a implementação manual, possivelmente, e qualquer problema, qualquer inconsistência de objeto, Antônio, a SAP não vai dar o suporte ali, não vai dar o direcionamento. Então, acho que esse é o principal ponto. Além do aplicativo não poder funcionar em alguns casos, tá? Mas se o cliente quiser ativar e assumir ali para ele, ele consegue tratar esse aplicativo como um desenvolvimento, vamos falar assim. O Márcio Mazei está aí com a gente também. Fábio, boa noite. Tenho duas perguntas. Primeira, ainda vejo muitas implementações do S4HANA com Fiori e o Fiori não fica com uma performance legal. Isso se deve a uma má instalação do Fiori ou é uma questão de máquina e servidor? Eu diria que pode ser um ou pode ser o outro, tá? Então, o Fiori, tanto a máquina, se a máquina, o computador que está instalado, né, o servidor,
não tiver uma boa configuração, pode deixar o Fiori lento. Se o Basis ou a equipe de infra não configurou, pode deixar lento. O acesso à internet pode deixar lento. Então, eu diria que os dois podem interferir, tá, Márcio? E mais outros fatores também. Participei de um projeto que o pessoal do perfil copiaram todas as tags standard como forma e limitarem o que seria utilizados ou não pelo usuário. Ficou bem ruim, pois alguns apps apareciam as descrições das transações e outros apps os ícones, perderam os desenhos. Como via role, pode ser limitado o acesso a alguns apps via catálogo standard. Aí tem uma funcionalidade que era o Fiori Launchpad Designer, que agora ele já tem ali eu esqueci o nome da nova ferramenta que vai substituir ele, e por lá você conseguiria fazer essa tratativa, tá, Márcio? O Éder falou da agenda completa. O Éder, daqui a pouco a gente compartilha a agenda completa, tá? Mas coloca aí na sua agenda que todo dia, às 6 horas, tem evento e amanhã também. A Kátia, a Roberta, muito obrigado, Roberta. Aqui o Denis Monteiro falou, a limitação de 999 linhas no documento contábil ainda permanece no S4HANA? Eu acredito que sim, tá, Denis? Não tenho certeza. Até onde eu vi esse assunto, permanece. A última pergunta aqui do Romualdo, para eu voltar na entrevista. Fábio, como está sendo montados os perfis de usuários em projetos S4HANA conversão? São criados catálogos Z ou é liberado catálogos standard? Eu recomendaria criar catálogo Z. Eu tenho visto criar catálogo Z, porque os catálogos standard eles vêm com muitos aplicativos que às vezes o usuário não deveria ter acesso, inclusive. Deixa eu só pegar aqui o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, deixa eu mostrar aquele site, Fiori Trial. Então, eu entro no Google, pesquiso Fiori Trial, e aqui o primeiro link, vou aproveitar para compartilhar aí com vocês no chat. Deixa eu só fechar aqui. Compartilhei com vocês no chat esse link. Então, aqui neste link, quando você cria uma conta aqui, ó, por essa opção 14 dias, e é bem simples criar conta, coloca ali seu e-mail, você recebe o acesso e você vai poder utilizar diversos aplicativos, não todos, no S4HANA Cloud. Tá, então, é uma oportunidade muito interessante para colocar de fato a mão no S4HANA. Lembrando que eu falei que a melhor maneira para você dar os primeiros passos na S4HANA é utilizando o S4HANA. O outro site que eu mostrei aqui, antes de fazer a demo, é esse site aqui. Deixa eu voltar. Esse daqui, ó. Ele fala um pouquinho de SAP Wi-Fi, então todos os desenvolvedores utilizam muito aqui esse site. Porém, o cliente, a área do cliente de TI ali, e os consultores funcionais deveriam conhecer esse site para conhecer as possibilidades que o Fiori fornece. Então, imagine que você está em um cenário e você precisa fazer um desenvolvimento para um relatório Z. Um desenvolvimento de um aplicativo no Fiori. Então, sabe a primeira coisa que você precisa para fazer um desenvolvimento de um aplicativo Fiori? Fazer uma especificação funcional? É conhecer o Fiori. Então imagine assim, você nunca fez um bolo de chocolate, mas poxa, você já comeu bolo de chocolate da sua mãe, da sua tia, da vizinha, na padaria, naquela amor aos pedaços. Então o bolo de chocolate ele já é um padrão para você. Então se você entrar ali na internet, pesquisar, pegar os ingredientes, você vai conseguir ali fazer o bolo. Tá? Então por quê? Porque você já tem uma referência, você já tem uma base. Então, o primeiro passo para fazer uma especificação funcional no S4HANA é conhecer o Fiori, os aplicativos standard do Fiori. Com isso, você vai fazer uma spec mais rápida, obviamente,
você vai ter referências e seu processo criativo ele vai estar ali mais consolidado. Então, você vai ter referências para fazer um desenvolvimento. Então, antes de se fazer a pergunta, como que eu faço uma spec no Fiori? Aprenda a utilizar o Fiori primeiro. Utilize aqui essas versões trial. Clica, acessa todos os aplicativos para você criar referências. Então, quando a gente desenvolve uma transação hoje, geralmente é comum a gente falar assim, ó, desenvolve uma transação Z similar a uma transação já standard. E um próximo passo, talvez não na sequência, mas é conhecer funcionalidades do Fiori. Então, este site aqui é um site obrigatório para desenvolvedores. E quando eu falo desenvolvedores aqui, eu não estou falando só de ABAP, tá? Então, tem uma dificuldade muito grande, porque ABAP e Fiori são coisas totalmente diferentes. E muitos consultores ABAP não vão conseguir migrar para o Fiori. Muitos vão conseguir migrar e novos profissionais vão entrar no mercado SAP via Fiori, porque são coisas totalmente diferentes, tá? Então, se você pegar uma spec que você sempre fez ela no ABAP, você funcional, aí você faz uma spec no Approach para fazer um aplicativo Fiori, e você entrega para um consultor ABAP, aquele desenvolvimento corre o risco de não ser feito, porque pelo gap de conhecimento. E eu vou entrar aqui agora, deixa eu passar esse site para vocês, deixa eu colocar aqui. Eu vou entrar, né? Esse site tem muitas informações, mas eu quero só trazer um approach funcional e do cliente aqui também. Para quem é da área de TI do cliente, conhecer esse site é muito interessante. Então, eu vou entrar aqui em exemplos e eu vou pesquisar aqui Flow. E eu não estou falando do podcast Flow, vou falar de Flow de fluxo. Então, o que eu vou encontrar aqui neste site? Elementos, controles do Fiori que o funcional pode utilizar em um protótipo, em uma especificação, e o ABAP e o desenvolvedor Fiori também pode pegar a informação aqui. Então, aqui eu digitei flow, então processo, né, fluxo ali, do processo, e eu vou entrar aqui ó, embaixo, nessa opção inferior aqui, ó, fluxo do processo. Então, aqui, nesses fluxos do processo, eu tenho 9 templates aqui. Então, vamos falar que eu preciso fazer um aplicativo Fiori para mostrar o fluxo do processo ou o rastreio de uma entrega ou algo do tipo. Então, só aqui eu tenho 9 templates que eu posso utilizar no meu protótipo e depois na minha especificação funcional. Então, por exemplo, eu posso utilizar este fluxo aqui, ó. Então, aqui é um fluxo que tem o processamento da ordem, da entrega, da fatura, contabilidade, pagamento, recebimento e até se tem um retorno. Então, esse fluxo aqui, ele é um fluxo que ele é padrão no S/4HANA. Então, independente do módulo, nós vamos ver muito esses fluxos aqui. Então, FI, SD, MM. Então, a SAP criou um padrão de fluxo. Então, se você está fazendo um desenvolvimento Z, você pode se basear neste fluxo aqui. Se eu descer aqui um pouquinho, aqui eu tenho o mesmo fluxo, mas sem o detalhe aqui. E esse fluxo é navegável. Eu posso falar para o desenvolvedor, falar assim, ó, quando o usuário clicar nessa caixa, você faz alguma coisa. Aqui eu posso colocar zoom, tirar zoom. E do ponto de vista de desenvolvimento, existe algo aqui que o desenvolvedor ele pode utilizar, que é pegar o código-fonte. Então, aqui já tem um exemplo do código-fonte do código que ele vai utilizar na programação para desenvolver este template aqui. Então, ele vai pegar esses códigos, talvez fazer alguma limpeza e consolidar as informações. Então, o que o funcional vai fazer para o ABAP? Ó,
essa informação aqui vem da CDS XYZ, essa outra vem de outra CDS, essa daqui, quando o usuário clicar aqui, você abre um outro aplicativo. Então, o desenvolvedor tem como incrementar aqui as opções. Eu vou voltar, vou acessar o outro fluxo. Então, aqui eu tenho outro fluxo, ó, ele já está mostrando aqui só uma parte pequena, e se eu clicar aqui para o lado, ele vai navegando pelo fluxo. Vou acessar aqui o terceiro fluxo. Então, é um fluxo aqui agora que tem umas etiquetas aqui, tem umas informações diferentes aqui, ó. Então, se eu precisar desse tipo de informação entre uma ação e outra, aqui eu tenho o template. Agora eu vou mostrar o último aqui, não vou passar por todos, mas aqui eu tenho fluxos onde eu posso colocar fotos aqui. Então, sei lá, talvez, estou pensando aqui, estratégia de aprovação de documentos. Eu posso desenvolver um aplicativo assim, onde o usuário vai poder ver em qual level, qual nível que está pendente aquela aprovação e quem é o aprovador, e posso até colocar fotos aqui. Então, eu tenho essa base aqui como referência. Se eu quiser fazer algo como linha do tempo, ó, eu cliquei aqui na esquerda, eu tenho linha do tempo também para fazer ali um desenvolvimento. Então, aqui eu tenho linha do tempo. Imagine você fazer uma linha do tempo dessa de um atendimento ao cliente. Então, primeiro o atendente A, ele recebeu o chamado, atendeu o cliente, aí depois o cliente respondeu isso, depois respondeu aquilo, e eu tenho uma linha do tempo aqui também. Então, referências. No mundo aqui do S4HANA, a primeira opção não deveria ser criar nada do zero, mas deveria ser combinar o que já existe. Então, eu pego o A, o B, combino com M, combino com H e crio ali alguma coisa. Então, a gente não precisa, de certa forma, começar do zero, seja do ponto de vista de negócios ou do ponto de vista ali de desenvolvimentos. E o que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu estou mostrando contextos de tecnologia. Então, falar de Fiori e não falar de tecnologia, a gente acaba não tendo uma visão como todo do papel do Fiori. Então, aquela abordagem que o Fiori ele é o substituto do SAP GUI, ou o Fiori ele é a nova interface do S4HANA, então, dependendo do contexto, é uma abordagem que ela vai ficar superficial. Então, se você quiser, dependendo, se você não conhece, se a pessoa, sei lá, o seu amigo perguntou, ele não trabalha com SAP, o que é o Fiori? Aí você pode falar de uma maneira simples, mas se você está num processo de pré-venda, se você está num processo ali de conversão de sistemas, de implementação, workshop A, workshop B, a informação que o usuário solicita e o consultor, e a informação que o consultor passa, ela precisa estar bem assertiva ali, até para não gerar ruídos de comunicação ou entendimento. Eu vou agora logar aqui em um ambiente, deixa eu abrir aqui um ambiente para compartilhar com vocês. Eu estou aqui com o S4HANA 2020. Deixa eu só logar aqui. Então, eu vou logar aqui no Fiori. Então, estou logando pela internet. Aqui eu já estou com o novo Fiori. Sim, isso mesmo, nós já temos novo Fiori e Fiori antigo, de certa forma, que são ali aqui eu estou falando de spacing de pages. Então, eu posso mudar aqui a cor do Fiori. Então, eu tenho essa cor aqui que eu optei por utilizar, mas se eu acessar aqui configurações, eu posso mudar e colocar aqui esta cor que é a tradicional do Fiori, a mais utilizada. É muito comum, e os clientes, eu já vi clientes grandes assim, fazer até um time de futebol, ele criar a sua própria identidade visual e disponibilizar para os usuários. Então, sei lá, imagine que
Imagina ter um time de futebol que a cor dele é vermelha e preta. Então, ele pode criar ali um Fiori com essas cores. Então, ele traz até a identidade visual da empresa para dentro do Fiori. Então, é possível fazer isso, tá? Claro que se o projeto tiver tempo, faça isso. Caso contrário, utilize as cores padrões que atendem muitos pontos. Eu organizei aqui, coloquei os principais aplicativos, tá? Aplicativos de localização Brasil, aplicativos de FI, de MM, PM, PP. E eu quero trazer aqui um ponto que a gente precisa estar ciente ao utilizar Fiori, e é algo que eu vejo como, não digo como algo positivo, mas eu vejo como algo necessário. Eu vou acessar aqui, ó, aplicativos de SD. Então, o que tem aqui nos aplicativos de SD? Eu já organizei aqui meu Fiori, criei catálogos Zs, criei páginas Zs e criei um espaço Z. Então, páginas e espaços é uma nova funcionalidade nessa versão que eu estou utilizando. Então, por exemplo, eu posso acessar aqui esse aplicativo e aprovar minhas ordens de vendas, minhas faturas. Então, aqui eu tenho ordem de vendas, ó, ordem de vendas 184, eu posso fazer a liberação dela, tá? Posso fazer a liberação. Aqui só um adendo aqui, a gente precisa ter cuidado com esse valor aqui, porque esse valor ele vem sem os impostos, tá? Então, no projeto de implementação você vai precisar tratar isso. O cliente vai pedir para você tratar. E aqui eu vou mostrar algumas coisas que não tinham no ECC, mas tem aqui do ponto de vista de SD. Um aplicativo que eu gosto muito é este daqui, ó. Cadê ele? Administrar entregas, rastrear pedidos do cliente. Não, acho que não é nenhum desses. Mas deixa eu entrar nesse daqui. Esse daqui mesmo. Então, olha o que este aplicativo faz. Eu cliquei aqui em início. Não, eu vou até voltar. Eu vou voltar. Vou entrar aqui em rastrear pedidos do cliente. Eu vou clicar em início e eu vou contar. Ó, 1, 2, ó. Poxa, espera aí, eu vou voltar. Parece até pegadinha, né? Ó, vou entrar aqui, vou clicar em início. 1, 2, ó. Deu 2 segundos. E eu vou falar para vocês a informação que foi apresentada nesse relatório. Aqui nesse relatório, eu consigo ver se uma ordem de vendas foi contabilizada. Mas, Fábio, uma ordem de vendas não contabiliza. Calma, eu vou me explicar aqui. Então, aqui ele mostra se essa ordem de vendas, qual que está o status dela. Então, por exemplo, ó, esta ordem de vendas, a 175, eu vou filtrar aqui só por 175, para ficar melhor. Então, a ordem de vendas 175, ó, aqui já está demorando mais de 2 segundos. Ó. A ordem de vendas 175, ela já foi concluída globalmente, ela já foi processada, a ordem de vendas foi entrega, foi concluída, tá? Ou seja, não tem nenhum item pendente, não tem dados de logs incompletos. A remessa foi concluída, essa ordem foi faturada e o documento está lá na contabilidade esperando o cliente efetuar o pagamento. Qual transação no ECC que eu tenho isso em 2 segundos? E eu posso colocar filtros aqui também para ter alguns relatórios mais assertivos. Tá? Então, aqui eu tenho nesse meu ambiente, tá certo que aqui tem poucas ordens, por isso que ele foi muito rápido, mas em um ambiente real, um ambiente do cliente, vai demorar ali um pouquinho mais, mas se você trabalhar com filtros, você tem a informação otimizada. Então, aqui eu consigo, de uma forma macro, ver os status das minhas ordens de vendas. Poxa, que interessante, né? Então, eu não estou só vendo assim, a ordem de venda está completa ou incompleta. Não, eu consigo ver o fluxo dela.
E se eu entrar aqui nessa ordem de vendas, eu cliquei aqui na linha dela, ele vai abrir aqui uma estrutura, nem sei o que ele vai abrir aqui, vamos ver, nem lembro. Ele abriu aqui uma visualização. Ah, cadê aquele fluxo? Ó, aquele fluxo que eu mostrei para vocês. Ó, aqui tem os itens. Ó, tá vendo aquele fluxo? Olha que coincidência, foi até coincidência aqui, não foi planejado. Aquele fluxo que eu mostrei para vocês lá naquele site, eu até compartilhei o link aí. Ó, o Standard utiliza. Então, logo, se você for fazer um desenvolvimento que precisa demonstrar algum fluxo, você utiliza esse template aqui, você utiliza esse padrão. Tá? Então, ele trouxe aqui. Agora, eu vou voltar e eu vou mostrar um outro relatório aqui de SD, que eu gosto bastante, que é esse daqui, ó, listar documentos de vendas incompletos. Então, eu entrei nele. Na verdade, não é esse, é um outro. Aqui ele vai mostrar todas as ordens incompletas, eu consigo filtrar. É um relatório bom também, mas o que eu queria ver era o de problemas no faturamento. Deixa eu ver se está por aqui. Problemas. Não. Ordens do cliente. Tem um relatório que ele é bem legal. Eu não rastrear pedidos, administrar pedidos. Ele não está atribuído ao meu perfil aqui, mas é um relatório bem interessante também. Ele mostra de forma macro quais processos de SD estão parados, estão incompletos. E não é esse relatório aqui, é um outro relatório. Aqui agora, eu vou mostrar esse aplicativo que é o Administrar Pedidos do Cliente. Esse aplicativo, aí vem um ponto que a gente precisa saber, que é o WebGui, SAP GUI for HTML. Eu vou clicar aqui, ó, para iniciar, então ele mostra aqui para a gente todas as ordens de vendas. Se eu quiser, eu posso fazer um filtro por aqui, por diversos campos. Posso exportar aqui para Excel, tudo bem. Posso adicionar mais colunas. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é, a partir deste aplicativo, eu consigo também criar uma ordem de vendas. Eu vou clicar aqui nesse botão, ó, criar ordem de vendas VA01. E o que o sistema está fazendo aqui? O sistema está, vamos dizer assim, emulando a VA01. Então, isso daqui, ele não, essa imagem que nós estamos vendo aqui, ela não é um aplicativo Fiori nativo. Ela é um aplicativo que a gente chama, muitos falam de fiorizados, SAP GUI for HTML ou WebGui. Então, por aqui, se eu criar uma ordem de vendas, a experiência, de certa forma, é a mesma do que utilizar no SAP GUI. Uma vantagem que existe aqui nesse caso é que o usuário não precisa nem ter o SAP GUI instalado para ele. Agora, eu vou mostrar um outro exemplo aqui, para complementar esse raciocínio. Eu vou voltar nesse aplicativo, eu vou lá nos aplicativos de MM, e quando eu acesso este aplicativo aqui, ó, de administrar pedido de compras, e eu clico em criar, o esperado era que ele apresentasse aqui uma transação, que é a transação padrão, que é a ME21N. Então, eu vou criar aqui. Ele abriu um aplicativo nativo standard do Fiori. Então, sem entrar no detalhe se esse aplicativo ele pode ser utilizado ou não, mas percebam que aqui eu tenho uma outra visualização. O porquê aconteceu isso no aplicativo de MM, de criar pedido, e no aplicativo de SD, de criar ordem de vendas, ele abriu a VA01? Porque ainda não existe, tá? Pelo menos nessa versão que eu estou aqui, não existe um aplicativo Fiori nativo, então guardem essa palavra, Fiori nativo, que utiliza a tecnologia nativa do Fiori para criar a ordem de vendas.
Então, a SAP, a cada versão, ela vai disponibilizando novos aplicativos. Esse aplicativo ele já existe para o S/4HANA Cloud. Então, pode ser que daqui um mês, 2 meses, quando a SAP vai lançar outra versão do S/4HANA, esse aplicativo esteja disponível aqui também. Eu não vejo isso como maus olhos, assim. Eu vejo que isso é necessário, porque imagine se a SAP fosse criar aplicativos para todas as transações do ECC e só depois lançar o S/4HANA ou só depois lançar o Fiori. A SAP iria ficar defasada no tempo. Então, essa daqui foi uma estratégia que a SAP utilizou e, quando a gente sabe trabalhar com ela, como que se diz? Ela é muito... Ela atende todos os cenários ali. E com isso, tem aquela questão, né? O projetinho aqui vai ser 100% Fiori. Então, primeiro a gente tem que definir o que é o Fiori. Fiori é isso daqui, Fiori é isso daqui, ou Fiori é não instalar o SAP GUI na máquina do usuário. Porque tem muitos projetos já que não estão instalando o SAP GUI na máquina do usuário. Então, isso é comum já. E se não tiver um motivo que impeça isso, o ideal é que nem instale o SAP GUI mesmo. Mas, por exemplo, existem algumas funcionalidades bem específicas. Ontem mesmo eu estava conversando com o Márcio, ele é consultor de PS. Para PS, quando ele entra na transação de PS aqui no SAP GUI for HTML, algumas funcionalidades não são exibidas, como no SAP GUI. Então, não funcionam aqui no WebGUI. Então, lá ele vai ter que criar um híbrido. Alguns usuários, possivelmente, vão ter que utilizar ali o SAP GUI. Tudo bem? Então, em meio a tudo isso que a gente está vendo aqui, né? Eu coloquei muita tecnologia, não necessariamente na frente, mas junto com o Fiori, tem a questão da mudança de cultura, a mudança da ferramenta, né? Então, isso é muito importante. Ó, chegou até uma notificação aqui para mim agora. Vamos ver o que chegou. Chegou aqui para liberar uma ordem de vendas. Ó. Então, aqui tem essas notificações também. Então, tem o workflow flexível ativo aqui para fazer aqui essa modificação. O que mais? Eu vou fazer algo interessante aqui. Eu vou limpar o meu Fiori e eu vou mostrar o que vocês podem fazer, tá? Quando vocês tiverem acesso ao ambiente Fiori e quiser testar algum aplicativo. Eu vou fazer a limpeza aqui do meu usuário. Estou aqui em um ambiente de testes. Deixa eu tirar uma outra ali. Ok. Deixa eu acessar, eu vou atualizar aqui a página. Então, o esperado é que todos, ou quase todos os aplicativos sumam. Tem um que ficou aqui, deixa eu... esse daqui eu vou até deixar ele, que depois, se der dando tempo, eu vou mostrar uma funcionalidade aqui para vocês, que é o Extensibility. Então, Fábio, eu quero testar os aplicativos de MM, eu quero adicionar o aplicativo de MM no meu perfil. O que eu faço? Então, aqui o exemplo é de MM, porque amanhã você vai participar também da sessão que o Elton ele vai trazer ali do approach de logística. Então, eu recomendo que todos estejam aí presentes. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui na biblioteca do Fiori. Então, lembra aqui que é como se fosse um livro de receitas, de certa forma. Eu vou entrar aqui em aplicativos Fiori, vou entrar por linha de negócio e vou entrar aqui por aplicativos de compras e suprimentos. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu quero consultar este aplicativo aqui, ó.
Então, aplicativo de contagem física. Ó, só que esse daqui, pelo visto, ele é de EWM. Esse é um de EWM. Então, como no meu ambiente não tem o EWM, possivelmente eu vou adicionar esse aplicativo no meu perfil, mas ele não iria funcionar. Então, eu vou passar para um outro aplicativo. Vou pegar aqui um aplicativo, já sei, Monitor. Cadê o aplicativo? Bom, eu vou digitar compras aqui. Eu vou pegar um aplicativo que já vai aparecer todo ele. Vou pegar esse daqui, ó, o Overview Page. É um aplicativo que fala-se muito, mas eu recomendo que você, quando você for utilizar, veja realmente se ele agrega ali valor para o usuário. Porque nem sempre gráficos geram valor para o usuário, né? Se não ajudar o usuário ou o cliente a tomar uma decisão, o gráfico ele não tem valor. Então, o que eu fiz? Eu quero consultar esse aplicativo, porque eu vi aqui esse aplicativo, que, poxa, legalzinho, um monte de gráficos, legal. Ó, tem um de pizza, tem um que sobe aqui a linha. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui em informação de implementação. Primeiro ponto de atenção. Eu preciso ver se este aplicativo ele está disponível para para a versão do S/4HANA que eu estou utilizando. E só então continuar o processo. Se não estivesse disponível, eu teria ali que procurar outro. Eu vou acessar essa parte aqui de configuração e aqui embaixo em configuração eu vou até essa daqui, ó, funções, business roles. Então a SAP ela já entrega diversas funções de negócios que facilitam a atribuição dos aplicativos no nosso perfil. Então, eu vou pegar aqui essa função. Quando o Basis instala o Fiori, essa função ela já vem ali no ambiente, tá? Eu vou clicar aqui em funções e vou adicionar essa função. Então, isso aqui é um trabalho geralmente feito por Basis, mas o funcional é interessante, o consultor funcional, até a área de TI, saber fazer isso para não depender muito ali de outro profissional. Deixa eu ver aqui, ele não atualizou. Tá tudo aqui. Aqui eles ficaram. Deixa eu só ver aqui, peraí. Ocultar. Tá. Os aplicativos, como não tem páginas criadas aqui para ele nesse ambiente, eu vou mudar para a versão antiga do Fiori. Vou entrar aqui em configurações, áreas e vou desativar. Deixa eu só ver. Olha, é que eu tinha ocultado. Deixa eu colocar aqui exibir tudo. Exibir. Por algum outro motivo eu tinha ocultado. Então agora eu tenho aqui diversos, como que se diz? Diversos aplicativos organizados em grupos aqui. Então eu tenho aplicativos de contrato, de requisição, de fonte de suprimentos, entre outros. Então um aplicativo que eu queria mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se o de contrato ele está ativo aqui, ó, administrar contrato de compras. Então, com esse aplicativo e esses outros dois aqui, fica mais visual e mais gerenciável a parte de contratos ali em MM. Então, deixa eu executar. Vamos ver se... Ó, tem bastante contrato. Tem 11 contratos. Então, aqui, o que é interessante? Aqui eu consigo ver ó, que este contrato, o final 1, foi consumido dele 1,3%. E aqui eu tenho a validade dele também. Então, eu tenho informação aqui para fazer uma gestão mínima,
uma gestão mínima de contrato, mas é uma gestão melhor do que nós tínhamos no ECC. Ele não vai controlar o status do contrato, assinaturas, cláusulas contratuais, não, mas ele me traz aqui um gerenciamento mais eficaz do que nós tínhamos ali no ECC, e um gerenciamento visual também. Fala se o contrato está válido, se não está, se ele tem sido utilizado, a relevância dele, né? Porque às vezes você tem um contrato lá, mas esse contrato não está sendo utilizado. Aqui em outro, deixa eu ver se é nesse, eu tenho também uma outra visualização para monitorar os meus contratos. Então, para a área de compras, ela vai conseguir gerar gráficos aqui e consultar quanto que ela já gastou de um contrato. Deixa eu minimizar aqui. Aqui, quero só a tabela. Aqui ela tem diversas informações, quanto que já foi consumido desse contrato, qual que é o valor que já teve entrada de fatura, qual que é a última utilização desse contrato, será que não tem um contrato firmado aqui que está consumindo, sei lá, talvez alguma coisa na minha gestão e eu não estou utilizando? Então, sei lá, talvez é o momento para tomar a decisão. Então, o Fiori, ele vem com o objetivo de dar mais informações para a tomada de decisão ali da empresa. Então, esta é uma dos pilares do Fiori, tá? Um dos principais, de certa forma, que é facilitar a tomada de decisão ali por parte do cliente. Então, cada consultor funcional precisa conhecer esses aplicativos para que em um projeto de implementação, em um workshop A, um workshop B ali com o cliente, né, o Fit to Standard, ele consiga apresentar para o cliente os aplicativos necessários. E a partir do momento que o cliente tem o conhecimento desses aplicativos, ele já consegue saber dizer qual que atende, qual que não atende, e já consegue até visualizar ali algumas funcionalidades no processo dele. Deixa eu ver aqui, eu vou entrar aqui para perguntas, deixa eu voltar aqui. Antes disso, deixa eu só passar a agenda aqui, pessoal, acho que eu tenho a agenda e depois eu vou responder aqui as perguntas, acho que perguntaram da agenda aqui, né? Tem perguntas aqui? Tem perguntas lá, eu vou responder. Ó, a agenda, então, amanhã, cadê amanhã? Amanhã vai ser o Elton Mello, o Elton amanhã? O Elton amanhã ele vai trazer aqui o tema logístico, depois o Marcel ele vem ali no final do processo trazendo as novidades em Finance, e depois nós teremos aqui, deixa eu só passar para o dia 27, vai vir o Munir e o Marcel, eles vão falar ali de um tema muito importante ali, os primeiros passos para o S4HANA, ele vai falar de uma ferramenta do Readiness Check, uma ferramenta que a SAP tem investido muito aqui. Depois a Luana ela vai complementar alguma informação, mas eu vou aqui passar para as perguntas, tudo bem? Deixa eu só colocar aqui Cadê? Deixa eu colocar aqui ó, o logo do S4 Week. Então vamos lá, vou pegar aqui as perguntas, as que eu não respondi ainda, e vou voltar. Tem 3, 4 perguntas aqui, ó. Tabelas de cores. A Mônica perguntou aqui: trabalho com o SAP ECC, empresa de manufatura, há uma limitação da tabela de cores de 9.999 posições. Trata-se de uma configuração interna ou a limitação é DCC? Mônica, não saberia te dizer, tá? Essa informação no detalhe. Aqui o Bruno Araújo falou: aí é o UX, né? Essa carinha bonitinha e os campos em outras posições. Fica mais prazeroso para o usuário, entra na jogada o termo experiência e é uma palavra que agrega valor e o cliente que tem paga caro. Robusto e bom.
Aqui o Éder falou do aplicativo de status de contrato, né? Muito interessante esse aplicativo mesmo, Éder. Ele traz ali uma visualização bem interessante para a gente.